E nesse momento convido todo mundo para a nossa prece, que nesses momentos nós possamos elevar os nossos pensamentos junto a Deus, que possamos realizar uma conexão com a espiritualidade presente, sentindo cada um de nós possamos nos sentir bem envolvidos pelo amor desses irmãos que nos acompanham. E vamos nos ligando aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, agradecidos a esses companheiros por estarem conosco ao longo dessa semana, pelas inspirações, pelos livramentos que têm nos auxiliado, pelas ideias, pelas sugestões, pelos conselhos, por todos os momentos que por vezes nos sentimos sozinhos, mas que esses irmãos, esses amigos estão conosco, nos dando sustentação, nos amparando. Possamos dar um abraço especial a esses nossos anjos da guarda. Vamos também nos ligando aos espíritos amigos aqui do Espírita Soul, que nos intuem, que nos auxiliam nesse trabalho, que faz com que nós, nesse momento, nos conectemos com uma grande malha, um pensamento, com o mesmo objetivo, cada um enfrentando nessa live, nesse estudo. Vamos nos ligar também aos nossos mentores dos nossos lares, esses amigos que também cuidam de nós durante o nosso repouso, cuidam da nossa família, também nos livram de todos os males envolvendo os nossos entes, nos auxiliam e nos protegem. Junto deles vamos abrindo as portas de nossa casa para que a espiritualidade adentre, os irmãos responsáveis pela limpeza, pela harmonização dos nossos lares. Vamos dando a permissão para os índios itaporãs, progotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, que todos eles possam adentrar em nossa casa nesse momento com suas ervas, com seus incensos, que possam passar por todos os cômodos, higienizando, purificando, retirando formas pensamentos, negatividades, tudo que não for positivo, que possa ser elevado, higienizado, retirado de todos os cômodos de nossa casa, para que a gente tenha um evangelho mais preparado, para que a nossa casa esteja pronta para mais uma semana, nos dar guarida, ser um ambiente de fazimento, de preparação. Pedimos para que Ricardo, com seus arqueiros e lanceiros, disponibilize como mais seus soldados à frente da nossa casa, protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E vemos o nosso lar do alto, envolvido em uma cúpula, protegido. No seu topo é hasteada uma bandeira branca, um farol reluzente, e a espiritualidade nesse momento percebe que em nossos lares está sendo realizado um evangelho, que eles possam se fazer presentes, nos acompanhando para o aprendizado da noite de hoje. Nos ligamos também às equipes do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Euripides Barçanufo, e vamos nos ligando também aos apóstolos e aos primeiros cristãos, acompanhados de Paulo, de Maria de Magdala, irmãos devotados no Evangelho de Cristo, devotados no trabalho, dedicados a ponto de entregarem e deixarem toda a sua vida para o aprendizado com o Mestre, para a divulgação do Evangelho. O Evangelho é isso que transformou a vida deles. E esse empenho, essa dedicação é justamente para que todas as demais vidas sejam transformadas também. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré. Vamos ficando mais serenos, mais calmos, mais tranquilos. E vamos
colocando em suas mãos as nossas angústias, as nossas dores, tudo aquilo que vem nos corroendo por dentro. Ela, com sua calma, sua serenidade, cuida de nós nesse momento, nos amparando e nos levando até o Cristo, amoroso, reluzente, que nos acolhe, que nos abraça, que nos dá sustentação junto com o seu Evangelho, e que seus ensinamentos possam atingir os nossos corações. E obrigado, Pai, pelo dom da vida, por mais uma vez estarmos reunidos aqui em seu nome, por termos saúde, por termos a nossa família, pelas oportunidades, por tudo que somos, por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti. Dizemos do fundo do nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, a toda a espiritualidade presente, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu tinha fixado o post aqui, mas pelo visto não deu certo, né? Deixa eu ver se consigo colar de novo. Estou apanhando aqui, gente. Agora sim. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Hoje nós vamos tratar da parábola do fermento. A parábola do fermento é uma parábola curtíssima e ela diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Mateus capítulo 13, 33, versículo 33, né? E Lucas capítulo 13 também, versículos 20 e 21. Para quem já deu uma lidinha, já entendeu um pouquinho do que se trata essa passagem. E ela é curta, mas como todas as passagens do Evangelho de Jesus, né, como todas as parábolas, ela é curta, mas tem uma profundidade no seu ensinamento. Então, se a gente olhar a parábola do fermento de uma forma rasa, ela parece muito simples, né? Porque simplesmente para quem cozinha, para quem está acostumado às coisas da cozinha, é simplesmente pegar, botar fermento numa massa para que ela cresça, né? Para que ela fermente. E tradicionalmente é necessário colocar esse fermento, né? Mas na época de Jesus não era comum também em algumas regiões colocar esse fermento para que a massa crescesse. Em alguns lugares não se colocava. Se a gente for dar uma googada, a gente vai ver também, né? Que algumas receitas ensinam a fazer um pão sem o fermento. Mas o que Jesus quis dizer com esse fermento nesse pão? Quais as possibilidades? Existem algumas visões em relação à parábola do fermento, ou em relação, na verdade, especificamente ao fermento. Coisas positivas, coisas e um olhar, não é um olhar negativo, mas um olhar onde traz atenção. E a gente vai falar um pouquinho desses dois olhares. Então, tem vários elementos, né, que a gente precisa incluir numa receita, além do fermento, para que o pão cresça, né? Existem vários ingredientes e são várias as formas de preparo. Então,
a massa, o fermento especificamente, ele é colocado para que o pão não se torne algo pesado, para que não se torne algo indigesto, para que ele não seja impróprio para o consumo. E aí, exatamente para isso, os ingredientes precisam ser os corretos, né? As medidas, elas precisam ser as corretas. A quantidade de fermento e dos outros ingredientes, eles precisam estarem corretos. E o tempo de aquecimento, quando se vai ao forno, esse pão, essa massa, ele também precisa ser correto. Senão, nada disso, nada disso vai ajudar a que essa receita tenha o seu objetivo final, que é ter, né, um prato saboroso, um pão, essa massa saborosa. E a mesma coisa acontece nas nossas vidas, né? Nós somos feitos de diversos ingredientes dentro de nós, diversos ingredientes. São ingredientes que nos elevam, ingredientes que podem nos transformar uma bela massa, um belo pão, né? E tem ingredientes dentro de nós que também acabam deixando a gente como um pãozinho que não deu certo, né? Um pãozinho feio, um pãozinho murcho. Então, a gente se perguntar, né, para as pessoas que nos conhecem há muito tempo, que sabem quem somos nós, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas virtudes, que nos conhecem há muito tempo mesmo, será que elas vão dizer para a gente que nós temos mais ingredientes bons ou mais ingredientes ruins? Será que elas vão trazer mais virtudes nossas ou vão trazer mais defeitos, mais falhas? Na nossa casa, com os nossos pais, nossa esposa, nossos maridos, irmãos, filhos, como que eles vão nos avaliar? Quais são os fermentos ou os ingredientes, melhor dizendo, que eles vão falar que fermentam o nosso pão da vida e quais os ingredientes que eles vão falar que estão faltando, né? No trabalho, no nosso estudo. Será que nós demonstramos mais qualidades e mais virtudes acima dos defeitos que nós temos? É uma questão para a gente refletir mesmo, para a gente se perguntar, para a gente perguntar para essas pessoas o que elas acham de nós em determinados momentos, em determinados aspectos, em determinadas situações que nós vivemos. Isso é muito bacana, porque a gente se coloca de uma forma muito transparente para com elas. É claro que nós precisamos estar de coração aberto, nós precisamos estar receptivos para as coisas que podem não ser muito agradáveis aos nossos ouvidos. Mas é importante para a gente, porque se nós queremos ser um belo pão, se nós queremos sair do forno bonitos, recheados de coisas boas, nós precisamos colocar os ingredientes certos dentro de nós. Então, se a gente puxa um papo sincero, faz aquela DR com a esposa, faz aquela DR com os nossos familiares, com alguém que talvez a gente não esteja com um relacionamento muito bom, faz com que a gente observe e reveja os nossos comportamentos, para que a gente talvez, mesmo que a gente não concorde com ela, possa reavaliar o nosso comportamento para com ela. Porque se o mesmo comportamento que eu ajo com ela, eu ajo com as outras pessoas, e as outras pessoas não reclamam, mas ela reclama, talvez com ela eu tenha que ser diferente, né? Talvez tenha que dar mais atenção, talvez tenha que ser mais amoroso, talvez tenha que dar mais cuidado, talvez tenha que falar de uma forma diferente, de uma forma menos assertiva, de uma forma mais cautelosa, né? Então, assim, porque cada pessoa é de um jeito diferente. E a gente tem que ter esse olhar de como a gente vai abordar, né? Quando as pessoas são... Quando um chefe vai fazer vai ter uma conversa com os seus funcionários, ele não fala da mesma forma com todos quando a conversa é individual. Ele aborda cada um dentro da sua característica, justamente para que a mensagem não seja distorcida, né? Então a gente precisa ter esse autoconhecimento. Se a gente tem dificuldade de conhecer a nós mesmos através de uma auto-reflexão, que nós façamos ela junto com as outras pessoas.
Ninguém põe defeito, né? Quando a gente tira aquele pão bonito da fornada, aquela massa bonita da fornada, ninguém põe defeito nesse pão, né? Ele bonito, por fora tá bonito, tá douradinho, cresceu, tá com uma cara boa, né? Ele parece que foi feito com precisão, porque ele tá impecável. Agora, quando a gente tira um pão e ele murchou, deu aquela baixada, era para ele estar volumoso, aí tá murchinho, tá mais queimadinho, né? A gente vai ver que alguma coisa falhou nesse processo de fazer esse pão. Alguma coisa ficou tempo demais, colocou fermento de menos, algum outro ingrediente entrou um pouquinho mais do que devia, e aí poucos vão ter coragem de comer, vão olhar torto para esse pão, né? Então, que a gente seja um pão bonito. A gente quer ser um pão bonito, né, nas nossas vidas. Mas vamos fazer uma análise. O pão feio, ele provavelmente tem os mesmos ingredientes que um pão bonito. Às vezes a gente faz um pão e coloca duas assadeiras ali, com 2 pães. E aí a gente tira os 2 ao mesmo tempo e um pão vai estar bonito e o outro não. Mas, Jesus, foi feito igual? Não foi feito igual. Por que um ficou bonito e o outro ficou feio? Né? A gente, todos nós aqui, acompanhando esse live, todos nós que estudamos o Evangelho de Jesus, todos nós que somos cristãos, espíritas, nós estamos unidos por um mesmo ingrediente. Tem um mesmo ingrediente dentro de todos nós, que é Jesus. Né? Todos temos a semente de Jesus plantada dentro de nós, certo? Mas, aí vem a pergunta valendo um milhão. Todos nós somos iguais? Não, né? Não somos iguais. Cada um de nós acaba utilizando Jesus para crescer de uma forma diferente. Cada um tem o seu tempo para aproveitar e para utilizar Jesus, né? E Jesus vai fermentar no coração de cada um de nós dentro do tempo de cada um. E aí é que nossos hábitos maus vão se transformando em virtudes, né? Por isso que os pães, assim como nós, também não ficam iguais com o mesmo fermento. Porque cada um tem ingredientes extras, né? Às vezes não quer ficar pronto antes, às vezes, né? Tem que respeitar, tem que entender. E nós também temos que nos entender, nós também temos que respeitar os nossos tempos. Mas, com o passar do tempo, aos poucos, né, conforme a gente vai estudando cada vez mais o Evangelho, cada vez mais vai estudando o Espiritismo, vai entendendo o Consolador prometido, a nossa inteligência ela vai ficando mais clara, né, vai ficando mais nítido a compreensão de alguns ensinamentos. E assim nós vamos nos transformando em espírito. E aquela semente plantada, chamada Jesus, ela vai, através dessa inteligência nova absorvida, dessa compreensão nova absorvida, ela vai penetrando nesses espaços vazios e vai fermentando novos comportamentos, novas ações, novas ideias. E assim como o pão que acaba sendo transformado pelo fogo, né, nós acabamos burilando através da reencarnação, escolhendo, acabamos sofrendo, acabamos amando, acabamos vivendo através de todo esse processo que no final das contas acaba nos moldando, né? Moldando quem somos nós. As pessoas que estão aqui nesse momento, né? Nós fomos forjados ao longo desse tempo, ao longo dessas encarnações, dessas escolhas, de tudo que nós já vivenciamos. Então isso acaba moldando tanto o nosso intelecto quanto a nossa moral, os nossos comportamentos, faz com que as nossas escolhas hoje elas acabem sendo reflexo de pensamentos mais elevados, de pensamentos mais nobres. A gente vai
vendo, vivenciando determinadas situações hoje que antes nos afetavam emocionalmente, que nos deixavam mal, nos deixavam abalados, hoje elas não nos afetam tanto mais, né? Não mexe mais tanto com o nosso psicológico, porque a gente acaba fazendo uma compreensão, acaba tendo uma compreensão à luz do Espiritismo. E isso faz com que a gente se torne mais racional, mais lógico, e essa dor que nós temos, ela acaba sendo amenizada, a gente não fica toda hora puxando ela e fazendo com que ela nos machuque. Estava vendo um episódio do The Chosen hoje, para fazer um recorte aqui para a gente, e tem uma passagem muito legal que eu não vou fazer o recorte, mas ela traz um pouco desse lado de Jesus, né? Jesus fala, eu sou de Belém. Aí uns apóstolos, você é de Belém? Eu conheço a história de Belém, né? E as crianças foram perseguidas, foram mortas, e Jesus fala assim, eu fui uma dessas crianças que foi perseguida, eu fugi. Realmente, aí Jesus traz, essa história é muito triste. Mas, vamos falar do futuro? Já foi. Ele não fica ali remoendo pela atitude do rei em querer eliminar as crianças. Ele não fica sofrendo pelas crianças que perderam as suas vidas. Ele absorve aquilo, ele vivenciou aquilo e não fica ali como um coitadismo, né? Sim, olha, minha família teve que sair e ir lá para o Egito, foi um período difícil. Não, ele passa por cima daquilo, sem frieza, mas com uma compreensão. É essa compreensão que torna o Cristo racional, que torna o Cristo lógico. Ele entende a dor daquele momento, mas ele já entendeu que não adianta ficar ali mastigando ela. Vamos passar por cima, vamos para as coisas boas, certo? Vamos para as coisas boas. Ô Araújo, você assiste num site, tem o Watch The Chosen. Você assiste lá gratuitamente as outras temporadas, tá? Então não precisa ficar esperando a Netflix lançar as outras temporadas. É muito ruim, né? As pessoas se fazendo de coitadas, mas infelizmente nós estamos cheios dessas pessoas ao nosso redor. E aí entra aquela questão que eu falei, né? Cada um tem um fermento que precisa. E aí, como que a gente vai se comportar com essas pessoas? A gente vai ficar tratando elas mal porque elas são coitadinhas? Não, nós vamos agir com elas da forma que a gente não as machuque e que elas sejam empaticamente acolhidas, né? Vamos lá. Tem um outro ponto também relacionado a isso, que é aquela outra parte que eu estava falando, do uso do fermento, da expressão, da palavra fermento. Nos evangelhos de Paulo, o fermento ele acaba sendo tratado como algo a se observar, porque ele dá aquela aparência de abundância. Então, quando a gente coloca o fermento num pão, ele vai crescer, vai dar abundância para aquele pão. Mas ele também acaba escondendo espaços vazios dentro desse pão, né? Faz inflar o seu interior. E o objetivo deles era justamente ter essa cautela, cuidado com o fermento que se dá quando é comparado a outras pessoas. E no caso eles acabam utilizando os próprios fariseus, né? E toda a sua doutrina, porque supostamente eram saudáveis, eram belos, bonitos na sua palavra, porém vazios dentro da sua essência, né? Não havia a prática dentro dos seus corações das leis da Torá. Então, eles fazem até uma comparação, né? De que eram como bolhas de sabão, né? Porque um preenchimento que se expande, mas dentro não tem nada, né? Só tem, no caso da bolha, só tem o ar. E aí, esse preenchimento, ele acaba se disseminando. E ele precisa de
fermento para que a massa seja levedada, para que ela se reproduza, para que ela expanda, para que ela dissemine. Então, cuidado é o quanto de fermento seja colocado. Esse é o ponto a ser observado. E o alerta de Jesus é vigiar essa reprodução, cuidar para que a nascente da doutrina cristã não fique vazia por dentro como esses pães inflados, né? Nem que ela se contamine como os fariseus contaminaram. E a gente, infelizmente, vê muita gente inflada, né? Muita fé cega. E era esse cuidado que Jesus acabava trazendo. Ou seja, o fermento ele acaba tendo que ser na medida certa. Pouco ele não vai preencher os espaços e muito ele vai inflar demais aquelas criaturas. Ficou bem claro? Deu para entender, né? E aí, Emmanuel, no livro Fonte Viva, eu vou pedir a licença e ler para vocês. Boa noite, Beth, seja bem-vinda. No capítulo 76 do Fonte Viva, chamado Fermento Espiritual, ele acaba trazendo uma mensagem. Ele diz que o fermento é uma substância que excita outras substâncias e a nossa vida é sempre um fermento espiritual, com que influenciamos a existência dos outros. Ou seja, então, a nossa vida é um fermento espiritual, essa substância excita outras substâncias e nós meio que influenciamos todas as pessoas que estão ao nosso redor. Ninguém vive sozinho, ninguém vive só. Então, nós temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas que guardam a atuação mental inevitavelmente, ou seja, as outras pessoas com seus fermentos nos influenciam e nós influenciamos a elas. O raio da nossa influência entrosa-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Então, essas trocas de influência, elas acontecem dentro de nós e nós escolhemos. Nós vamos utilizar essa influência para o bem ou nós vamos utilizar ela para o mal? Os nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais dos nossos semelhantes. Aí a gente observa o quanto é responsabilidade nossa determinados comportamentos que outras pessoas têm. Porque nós somos influenciadores, assim como nós também somos influenciados. E a gente vai para aquelas comparações que a gente já fez, né, com as pessoas na internet, os famosos influenciadores, o que eles estão levando, o que eles estão de fato influenciando aquelas pessoas que as seguem, né? E a gente não precisa ser um influenciador para mexer com a vida das pessoas. Quando eu estou no trabalho e fico exibindo determinadas coisas, falando que fiz tal feitos, que adquiri determinadas coisas, e que aquilo é bom, e que as pessoas também precisam fazer, eu estou influenciando elas, não estou. Alguém ali pode achar que aquilo que eu estou falando deve ser muito bom para a vida dela. E ela vai fazer a mesma coisa. Só que aquilo não é legal. Às vezes ela vai comprar uma coisa que ela não tem dinheiro para comprar. Vai se enfiar numa dívida porque eu falei que ela tinha que ter, ou que as pessoas tinham que ter, e ela foi na onda. É que nem hoje a gente tem o famoso jogo do tigrinho, né? Quantas pessoas aí estão lá com o celular na mão, obcecadas no ganha e perde? Não dá para a gente fazer o juízo de valor em relação a isso, mas faz com que as pessoas fiquem viciadas, né? Elas ficam viciadas
e elas ficam absorvidas naquilo. E elas fazem aquilo porque elas foram influenciadas por alguém, né? Aí a gente pesa, é bom ou é ruim? Pensamento, estamos falando de atitude, não estamos falando de falas. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Então, quando nós falamos do querer é poder, de se transformar, vai primeiro do pensamento. Aquilo tocar a cada um de nós e, peraí, eu preciso fazer isso para que minha vida flua de determinadas maneiras, para que eu saia de determinados caminhos de estagnação. E aí, assim, ela vai gerar atitudes, hábitos. Hábitos são atitudes repetitivas, né, constantes, e aquele padrão de vida que a gente tinha, ele acaba se encerrando, né, porque os hábitos, eles acabam se tornando positivos. E assim, muda a nossa vida e muda o mundo, regenerando, pois o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor, lhe revela reto e limpo. E segundo Antônio Luiz Saião, no livro Elucidações Evangélicas, Jesus figurou o trabalho de transformação e purificação das almas, através de uma doutrina de amor e de bondade que ele lançou no coração daquelas pessoas. O único fermento apropriado, a preparação do pão espiritual e que alimentou aquelas criaturas e nos alimenta até hoje, ou seja, alimenta para a vida eterna. Então, a semente de Jesus, como eu disse no começo, né? Que nos toca, que nos preenche. E cada um de nós vai fermentar, né, na sua época certa. Podemos concluir que para o Espiritismo, aí a gente traz essas informações lá do Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, e o texto é do Roberto Locke. Há duas situações das quais não tem como fugir para o Espiritismo: a perfeição e a felicidade. E por isso nenhum ser do universo está fadada à estagnação e ao sofrimento. Então ninguém vai ficar para sempre parado e ninguém vai ficar para sempre sofrendo, porque existe a lei do progresso. Se há esses dois fatalismos, devemos entender que as leis impulsionam o movimento, e essa lei que impulsiona o movimento é a lei do progresso. E aí, para a gente entender um pouco mais da lei do progresso, a gente volta lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 115, e vai mastigar aquilo, vai absorver aquele conhecimento e vai entender que nada dura para sempre, desse mal, desse sofrimento, e tudo isso é passageiro. Mas aí quanto tempo vai depender, quanto tempo essa passagem vai acontecer, depende de cada um de nós, da nossa compreensão e de tudo que for falado, né, no Evangelho de hoje. Então depende de cada um de nós acabe entendendo como fermentar Jesus em nossas vidas, como não fermentar em excesso as nossas virtudes, as nossas qualidades, e também saber dosar a cada um desses fermentos que nós precisamos para que a nossa vida seja mais fluida, para que a nossa vida seja melhor. E a dica que eu dei no começo é muito importante, né? Fiquem atentos aos comportamentos, a como nós podemos nos tornar melhores através da ajuda das outras pessoas. Porque aí, se a gente busca com essas pessoas esse feedback de o que nós podemos melhorar para com elas, elas também vão, em algum momento, vão perceber que elas não são 100% perfeitas e que elas também falham conosco e falham com outras pessoas. E elas vão cair nesse momento de deixa eu conversar com alguém aqui para saber se aonde eu posso melhorar, o que eu posso fazer. Uma empresa não faz isso com seus clientes? Dê a sua opinião, coloque a sua carinha aqui, dê a sua nota. Os aplicativos não fazem isso? É a mesma coisa.
Se a gente quer melhorar alguma coisa em nós, ninguém melhor do que a opinião das outras pessoas, e a gente tem que estar preparado para ouvi-las, do que essas opiniões para nos transformar, né? Para que elas sejam palavras, informações que nós de fato estejamos atentos para que a gente não repita, para que a gente transforme, para que a gente saiba usar de forma correta com as pessoas corretas. Essa é a parábola do fermento da noite de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade aí para comentar antes da gente fazer as nossas vibrações. Hoje eu tenho um recadinho aqui para vocês. Eu queria falar um pouco na noite de hoje. Na verdade, o que eu queria fazer para vocês aqui, queria não, o que eu quero fazer para vocês na noite de hoje é um convite. Nesse período de festa, de Natal, a gente fala bastante na caridade, a gente fala bastante de Jesus, e é uma ótima oportunidade para que a gente trabalhe essa caridade solidária, né? Para que a gente ofereça o pão para quem precisa. E aí eu venho trazer para vocês, compartilhar com vocês um trabalho muito bonito, de muito amor, de muita dedicação, que o Lar Espírita Amor, que o Lar Espírita Fonte de Luz aqui de Sinop, ele está realizando com as famílias carentes, né? São dezenas de famílias assistidas, se não me engano, são 100 famílias assistidas, e elas estão precisando muito da ajuda de vocês. Elas estão precisando de ajuda para a montagem dessas cestas, são muitas famílias, né, para colocar todos esses ingredientes. Então, se vocês puderem colaborar, entrem lá no Instagram, @Fonte de Luz Sinop, conheçam a instituição e entrem em contato lá pelo DM para ver se vocês conseguem ou podem colaborar de alguma forma, né, para fazer o Natal dessas pessoas um pouco mais feliz. Claro que nesse período de Natal, né, o que a gente mais faz, o que mais tem é gente pedindo ajuda, então oportunidades para que a gente auxilie essas criaturas não nos faltam. Certo, gente? E falando em caridade, vamos prestar a nossa através das nossas vibrações. Então convido vocês para nesse momento fechar os seus olhos, que nós possamos elevar mais uma vez o nosso pensamento junto com a espiritualidade e que nós, nesse momento, possamos sentir muito amor nos envolver. Essas energias vão circulando ao nosso redor e nós, através do pensamento, vamos sentindo essas boas energias saindo de nós através da palma das nossas mãos, através do topo das nossas cabeças. E a espiritualidade vai absorvendo essas boas vibrações de cada um de nós, onde quer que estejamos. E nesse momento a espiritualidade compartilha todas essas boas vibrações através das suas mãos para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerras, pelas criaturas que vivem misérias, que vivem fome, tragédias, desastres naturais. Vamos vibrando pelo Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe, por todo o povo brasileiro, pela classe política, pelas capitais do nosso país e por Brasília. Vibremos pelas pessoas que estão nas ruas, desamparadas, abandonadas, sem família, sem um lar, perdidas nos seus vícios, nas obsessões. Vibremos aquelas criaturas que estão em suas casas, que vivem qualquer tipo de violência, as crianças, os orfanatos, os idosos nas casas de repouso e os encarcerados nas prisões.
Vibremos também as pessoas que estão doentes em seus lares, os seus cuidadores, aos hospitais, aos profissionais da saúde e aos leitos de UTI. E vamos vibrando também pelas pessoas, com os nomes colocados aqui na noite de hoje, na segunda-feira. Vibremos pelo Francisco das Chagas de Souza, pelo Alfredo Magalhães, pelo Diego Magalhães, por José Neto Carmelito, por Dilma, por Norma Soledade, por Terezinha Soledade, pelo William Góes, por Lorival Oliveira, Dunival Santos, por Almira Carvalho, Luiz Mauro e Carlos Antônio. Vamos vibrando também pela saúde física e espiritual da família da Ednete Santos, pela família Mota e Pinto da Silva, pela saúde de Isabelle Costa, pela saúde física e mental de Edson Alves Rocha, de Geraldo Xavier da Rocha, de Maria Aparecida Rocha e de Edilson Luciano da Silva. Vibremos por Alberto Magalhães, por Cremilda Magalhães, pela Priscila Egli, pela Elane Carvalho, por Josiane Balbino, por Normando Júnior, Anita Soledade, Marina Soledade, Nádia Soledade, Marcelo Almeida, Thaís Antunes e Luísa Vasconcelos. Vamos pedir aqui pela nossa companheira Sônia, a Sônia Paiano, que sempre está conosco. Vibremos também pelo César Vasconcelos, pela Kelly Treile, por Ayrton Dave e também pela nossa amiga Franciele Paiano. Pelas desencarnadas Lussandra Guimarães Rocha, Dulce Antônia Ferreira Ribeiro, Alzira Alves da Rocha e José Xavier da Rocha, por Maria Artemis Amaral da Silva e família, por Tamires Duarte e família, por Divanda Oliveira e família e por Patrícia Felizardo e toda a sua família. Pela saúde física e mental de Lucas Otaviano, Ana Flávia Otaviano e Cecília Otaviano. Pela saúde física, espiritual e mental da família Maia Ribeiro, pela Edna, pelo Edson, pela Edilene, a Esmeraldina, o Lauro, a Cecília Cristal e a Jéssica Lamunier. A desencarnada Thalita Araújo, a Vinícius e Maria. Vibrações para Franciele, para Stephanie, Bruna, Letícia, Lívia e Theo. Pela saúde física, mental e espiritual do Neroaldo, de Vera, Pedro, Juliana, Pedro Filho, Maria Júlia, Letícia e Arthur. Pela saúde física e mental, Janete Alves Rocha. Por Bonnie Clay Preston, Hilda Ferreira e Antônio Rafael de Souza. Por Dilma, por Carmen, Anete, Arlete e também a Neuza. Pela saúde física e mental da família Rocha. Por Gustavo e família, pela Thaís Rezende e família, por Janis Cleide e Beatriz. Saúde e proteção para a família da Cláudia Ferreira. Pela saúde física, mental e espiritual da Ana Lúcia, Fabiola, Gustavo, Fabiana e a família Arruda Zeliane, a Felipe e Rafael, a Nina, Lívia e Lourdes. Pelos desencarnados Maria José dos Santos, Vitor Roberto dos Santos e Alberto dos Santos e Toninha. Por Aline Remígio e família, por Daniele Fernandes e família, por Juliana Ribeiro e família, pelo Theo Benevides e família também. Por Lindalva Plácido, por Antônio Queiroz, Simara Almeida, Cristiana Plácido. Vibrações para Patrícia Daniela das Dores Nunes, vida profissional que a espiritualidade possa amparar aí a Patrícia e dar forças às necessidades dela. Vibrações também ao Odair Renaldinho e toda a sua família. Peço vibrações aí por Saulo, por Samuel, por Eliana, Ian, Jean, Sandy, Cristina e pela saúde
da minha família e pela própria Jean. Obrigado, Jean. Ao Fred Menarbini também e a família deles. Pela saúde mental, física e espiritual de José, Nilcinete, Paulo, Mônica, Bruna, Beta e Isabela. Peço também vibrações ao meu ambiente de trabalho, também à clínica fecundar, os seus profissionais, vibrações à minha esposa, à minha filha. E peço vibrações ao Anderson de Oliveira, à Neuza de Oliveira, todos os seus familiares também. E nesse momento, que nós possamos mais uma vez fechar os nossos olhos, mentalizar alguém que nós tenhamos esquecido, alguém que nós não precisamos colocar no nome, mas que nós possamos trazê-la em pensamento e possamos visualizar essa pessoa recebendo muito amor, muito carinho, todas as melhores vibrações. E assim, pedimos que a espiritualidade, durante a nossa noite de hoje, possa cuidar, que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam cuidar do nosso corpo, do nosso descanso, energizando as nossas células físicas, nos revitalizando, que as equipes espirituais também de Dr. Bezerra possam fluidificar as águas nesse momento, colocando nelas todos os remédios necessários para a nossa saúde, né, do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. E que a espiritualidade possa levar essas boas vibrações que nós estamos emanando ainda, aonde for necessário. E agradecemos ao Pai por mais uma noite de reunião, pedindo a Ele que nos envolva em seu amor, nos protegendo contra todo e qualquer mal ao longo de toda essa semana, cuidando de nós, nos amparando, que ao nosso redor possa se formar um círculo de proteção, nos livrando desse mal, e que nós possamos mantê-lo através dos bons pensamentos, através das boas ações, das boas palavras. Encerramos agradecendo ao Pai, dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, damos encerrado o Evangelho de hoje. Obrigado pela companhia de todos vocês. Obrigado aí pela atenção. Que tenham todos uma maravilhosa semana. Bons pensamentos aí para que tenhamos uma semana abençoada, uma semana elevada. Beijo no coração de todos vocês e até o próximo domingo. Quem sabe consigo trazer a Alice de novo, né? Tchau, tchau, gente. Bom descanso.